total do Supremo Tribunal. Pois é. Agora, existem leis para coibir se o cara atinge a moral de alguém. Injúria, calúnia... Esqueci a outra, mas é injúria, calúnia e alguma coisa. Difamação. Injúria, calúnia e difamação. Isso tem lei. Se você se sentiu ofendido, você procura a justiça. Olha o que está acontecendo. Os caras querem colocar regras na internet para proibir a gente pensar, para proibir a gente escrever o que a gente pensa. Expressar o que pensa, né? Mas e o Lula? O Lula, que está aí agora, é o Lula mesmo ou é o sósia? É o Lula. Tem... Pelo amor de Deus. Os caras ficam inventando que o Lula tem 7 sósias. Cara, para com isso. Besta só tem um. Só tem um, cara. Não, tem gente que está dizendo que Jair é o sósia dele. Não Outros é. estavam dizendo que a Papo viaja demais, né? Que esse problema que ele teve agora, um acidente que ele teve, o pessoal estava fazendo transplante de cabeça. Não. Aí disse, rapaz, viu o Lula andando assim, que tava legalzinho. Mas o pessoal tá falando, tá vendo? O cara tá bonzinho. Mas aquele vídeo que apareceu ali é fake news, sabe por quê? Aquele vídeo, quem prestou atenção, eu acompanhei ele quando ele foi colocar prótese de quadril. Porque eu tenho o mesmo problema e vou ter que colocar a prótese de quadril. Aquela cena do Lula ali foi quando ele colocou a prótese de quadril e depois de alguns dias ele foi lá fazer o retorno e aí ele saiu andando com o médico. Agora sim, ele tem marcas na cabeça que tem furos ali que foram feitas. Cirurgia? Posso chamar de cirurgia, né? Mas vou falar um negócio pra você aqui. O Lula é um sobrevivente, porque esse último acidente que deu, a situação era para ser muito precária. O camarada já está de pé e tudo. Então, ele tem uma saúde muito boa, né? Apesar de ser um bêbado, bebe pinga à torta direita, só vive bêbado. Ele é um cara que sobrevive. Jesus tem uma obra... Deixa eu mandar uma... Jesus tem uma obra muito grande na vida do Lula. Viu? E eu não desejo a morte dele. Você sabia que quando eu via muita gente lá fazendo aquelas figurinhas desejando a morte dele, eu não desejo a morte do Lula. Eu queria que ele conhecesse Jesus. Eu queria que ele fosse salvo. Porque se ele conhecesse Jesus e agisse com justiça, esse país seria diferente. Né? Porque a primeira gestão do Lula, o primeiro mandato dele no Brasil... Ele fez coisas boas pro Brasil. Eu votei no Lula no primeiro e no segundo mandato. Mas eu não sabia o que era esquerda e o que era direita, porque eu tinha uma ideia que entrar na política, quando se trata de crentes, era pecado. Nós não poderíamos comentar, falar a respeito de política. Era um absurdo. Depois eu vim entender que nós temos 2 cidadanias. A cidadania terrena e a cidadania divina. Quando Jesus... Cidadania celestial, no caso, né? Celestial. Quando foi trazida aquela moeda para Jesus, Jesus olhou e disse, de quem é a efígie? De César. Aí Jesus disse, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Estava falando sobre pagar ou não impostos. Então, depois que eu entendi que nós temos 2 cidadanias, eu comecei a me interagir com a política. Porque, veja bem, se eu pago impostos, eu tenho direito de receber benefício desses impostos. Se eu voto, eu tenho direito de votar em quem eu quero. Então, veja bem, o crente começa a ficar alienado. Não se meta em política. O que eu mais ouço, rapaz, é crentes falando para mim isso. Não, mas o senhor não pode falar em política, o senhor é pastor, o senhor tem que pregar Bíblia. Vai ler o livro de Provérbios. O quanto Provérbios fala de política dos reis da época. A própria Bíblia Sagrada nos ensina a orar pelas autoridades, mas não concordar com seus erros. E a Bíblia... Sendo a palavra de Deus, o que mais tem no Antigo Testamento é sobre política, né? Sobre os reis que sucederam outros reis, quantos irmãos, obras dos reis. Né? Quantos irmãos? Daniel, José. Esdras também, estatista, né? Pois é, meu irmão. Tem isso tudo aí. Isso. Ô, pastor, mas a gente iniciou esse papo aqui falando sobre política, dizendo sobre armas. O senhor mesmo... Se entrar um cara lá, o senhor... Meto fogo nele. Não precisa nem... Chama a polícia apenas para... Meto fogo no cara. Primeiro eu ameaço, né? Pra ver se o cara vai sair fora. Agora, se o cara partir pra cima de mim, é legítima defesa, né? Legítima defesa. Ou o cara tentar arrombar a porta da minha casa, aí não... Vamos entrar no assunto aqui, então, pesado. Houve agora no Congresso uma votação sobre castração de pedófilos. O pastor Marco Feliciano até votou a favor de pedófilos serem castrados, tirar o órgão. A sua opinião sobre isso?
Sou a favor, plenamente a favor. O estuprador dificilmente será curado, porque a mentalidade dele é uma mentalidade doente. É psicológico. Psicopatia já, né? É uma psicopatia. A psicologia, a psicanálise, se não me engano, quando estuda esse tipo de comportamento, elas dizem que são mentes viciadas, que para se satisfazer tem que cometer algum ato aberrante como esse. Então, eu acredito que a castração é um ato de misericórdia ainda. Porque se fosse no Velho Testamento, meu irmão, o cara ia ser colocado no meio da rua e apedrejado. Então, é um ato de misericórdia para o cara deixar de cometer aquilo. E eu vou mais além. Pode ser que, mesmo que o cara seja castrado, ele continue cometendo esses atos, não usando, por exemplo, o órgão, porque não vai mais funcionar o pênis, mas o cara pode querer lá judiar da mulher, passando a mão, né? Porque essas mentes são doentias. Então, eu sou de acordo com esse projeto, eu ia até mais longe. Né? Então, eu amputaria as mãos do cara. Também? Mas é tortura aí, né? Não, tortura não. O cara vai lá e estupra uma mulher. É engraçado que no Brasil as pessoas se preocupam com o opressor e não com a vítima. Você pode ver que esses direitos humanos aí, que não são direitos humanos coisa nenhuma, direitos desumanos, esses né? Vagabundos, né? O ladrão mata, ou um cara estupra uma mulher, violenta uma mulher, os direitos humanos descem lá e defende o cara. Rapaz, e a vítima? Uma mulher estuprada, imagine como ela vai viver depois do estupro. Existem mulheres que tiram a sua própria vida. Há um índice de mulheres estupradas no Brasil que tiram a própria vida porque se sentem nojentas, têm nojo do próprio corpo. E, vamos além, e a mulher que engravidou de um canalha, de um traste desse? Como será a vida de uma mulher dessa? Aí vem a discussão do aborto. É porque entra aí até a religião, que alguns são favoráveis ao aborto, no caso de estupro, eu não né? sou favorável ao aborto, eu sou favorável dela, a criança nascer e ela entregar para uma instituição. Até porque existem muitos casais querendo adotar crianças e não tem. Estão na fila de espera. Isso. Né? Agora, você veja bem, é fácil a gente ter dó do marginal quando o marginal não estuprou uma filha nossa, não matou a sua mulher, não matou o seu filho. Aí é fácil, que não está na pele daquela pessoa. Esse evangelho falso que os irmãos pregam, mas é amor, amor, amor. Amor é porque não está acontecendo com ele, não foi na família dele. Eu queria ver se fosse na família dele, entendeu? Eu queria ver se o cara entrasse dentro do quarto e pegasse um cara estuprando a filha dele lá e a filha dele engravidasse. Eu queria ver se esse cara ia pregar para ele e diria assim, você quer aceitar Jesus, amorzinho de Jeová? Vai plantar batata, seu hipócrita.